A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a queda de Satanás, ou de Lúcifer. Há muita especulação, são feitas em torno desse assunto, porque tem muita discórdia entre os teólogos e estudiosos da Bíblia. Uns dizem que Satanás caiu quando Deus começou a fazer o nosso mundo. E outros dizem que a queda de Satanás foi que provocou a extinção dos dinossauros, O que significa Lúcifer? Lúcifer ou Satanás significa luz, ou quem tem a luz, ou anjo de luz. Também é chamado de serpente e dragão, e Isaías de estrela da manhã, ou estrela d'alva. Então veja que são os atributos a Satanás. Mas quando foi que ele caiu? Diz aqui no livro de Apocalipse 12, 9. Porque as pessoas acreditam que Satanás caiu quando os dinossauros foram extintos, outros acreditam que quando Deus criou o mundo, mas nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia diz, porque não adianta especular, tem que saber o que diz a palavra, o que Deus fala sobre isso. Diz aqui, Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lucas 10, 18. E disse-lhe, eu, Satanás, como raio, caí dos céus. Quer dizer, ele disse que ele, como Satanás, ele caiu como raio dos céus. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela d'alva, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 34, 4. E todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai as folhas da videira, e como cai o figo da figueira. Nesses versículos, Satanás foi lançado dos céus como um raio, que caiu na terra, mas não nos dá uma informação mais precisa da sua queda. Mas antes, a serpente já estava antes aqui na terra. Ela já estava lá no paraíso. Ela já estava lá, e ela não era o diabo ainda. A serpente era mais astuta que as alimarias, era um animal formoso. Diz aqui, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui Satanás era identificado como uma serpente, que era mais astuta do que todos os animais que existiam lá no paraíso. O primeiro sinal mostra que Satanás ainda não havia caído, portanto Adão e Eva viviam no paraíso e os antigos dinossauros já haviam sido extintos na terra, portanto não foi a queda de Satanás que extinguiu esses dinossauros, como muitos admitem quem foi isso. Foi simplesmente um meteoro ou um cometa que Deus mandou para mudar a estrutura da Terra, para que aqueles animais que se estariam hoje aqui não teria como o ser humano viver. Então Deus fez com que a extinção fosse feita para que pudesse começar uma nova era, a era dos animais de sangue quente, os mamíferos e os carnívoros, Então Deus mudou, porque aí sim podia pôr o homem para reinar na terra. Então vimos que as duas hipóteses de quando Deus criou o mundo, caiu por terra, e como também a extinção dos dinossauros também cai por terra nesse momento, Mas quando ele enganou a Eva, então foi que ele caiu. Satanás, quando enganou Adão e Eva, foi quando ele caiu. Gênesis 3:13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então agora ela está atuando. Veja que aí ela começou a atuar.
Até então a serpente não era um animal, era um animal lá, nós vamos ver que ele era um querubim ungido, né? Era um querubim ungido. E o querubim não tem forma de anjo como o ser humano, tem formas diferentes, né? Então, quando ele enganou, foi quando ele caiu. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, Satanás, portanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará e pó comerás todo dia da tua vida. Então aqui ele está comparando Satanás agora com uma serpente, né, que é astuta, que fica no caminho esperando a sua presa para poder pegar. E ela se arrasta no chão. Então veja que agora, né, agora Satanás é identificado como uma serpente, mas não que ele é uma serpente. É só identificado como ele se fosse. Mas quem era Satanás antes da queda? Como ele era? Como nós podemos dizer como era Satanás antes da sua queda? Vamos lá, Ezequiel vai explicar agora. Ezequiel vai dizer, né, como era Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, diz assim, comparando com o rei de Tiro, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, que tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Então aqui está comparando o rei de Tiro com Satanás. Quem era Satanás? Então agora sim, no versículo 13 diz assim, estavas no Éden. Quem estava no Éden? Jardim de Deus, toda a pedra preciosa, era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carburúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus píferos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha, Satanás foi preparado, né? Lúcifer foi preparado para estar lá no paraíso. E ele era mais formoso do que todas as pedras preciosas. E veja bem, todos os píferos, né, os instrumentos musicais estavam nele. Por isso que hoje, né, ele atua nos louvores da igreja. Faz com que as pessoas dos louvores entrem em contradição, briguem, fazem coisas que não são de Deus para poder, então, né, não louvar mais a Deus. Porque era ele que cuidava de tudo isso. Além dele ser um querubim ungido, é ele que cuidava. Olha o que fala aqui no 14, Tu eras querubim ungido para proteger e ter estabelecido um monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Então Deus estabeleceu para ele estar lá no Monte Santo, lá nos céus. Ele era um querubim ungido, podemos dizer que ele era a quarta pessoa, né, mais importante lá no céu. A primeira, claro, é Deus, segunda, Jesus Cristo, terceiro é o Espírito Santo, é a Trindade, não é o quarteto, não existe o quarteto. O quarteto foi aquele que caiu, né? O quarto principal, que ele era um querubim ungido, acima de todos os outros anjos. Então veja que ele era, olha lá, no 15 diz assim, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então quando Deus criou, antes de Deus criar o nosso mundo, Deus criou os anjos, né? Deus criou as hostes celestiais, mas ele já era lá perfeito, Deus criou ele perfeito, até o dia que ele caiu, né? Ele caiu, olha, no 16, Ezequiel 28, 16, na multidão de teu comércio se encheu teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Veja que ele era o querubim protetor lá no paraíso. Veja a importância que ele tinha lá nos céus. E ele jogou fora tudo porque, quando Deus vinha falar na terra, ele não falava com ele, não chamava ele. Ele vinha falar com Adão. E ele se sentiu menosprezado, porque Deus vinha falar com um ser inferior, e ele era o principal lá nos céus. Ele que cuidava tudo, ele que era o querubim protetor, o querubim ungido por Deus.
e ele, né, caiu, porque deixou entrar a soberba no seu coração, o orgulho, a inveja, né, entrou no seu coração e ele passou, né, a ser o quê? A ser destituído do seu lugar. Ele foi lançado fora. Veja aqui no 17, né, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Veja, ele tinha o resplendor. Veja que todas as pedras preciosas representavam ele. Ele tinha a luz, né? Ele era o anjo de luz. Veja como ele era importante lá nos céus. Mas Deus sabia que isso acontecesse, sabia. Porque senão não tinha como escolher nós hoje, não teria como hoje eu estar aqui falando. Então veja que aqui Ezequiel é claro a evidência do que Satanás caiu quando ele estava no paraíso, quando ele fez Adão e Eva pecar. Não foi antes, como muitos falam, né? E fazem aquela mirabolantes histórias e roda na Bíblia e não acha nada. Porque não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito que ele caiu. Está escrito que quando Deus fez, desde o começo, ele era o quê? Ele era um ser superior, que resplandecia, né? É uma coisa maior do que todos os anjos. E Deus o fez ele assim. Então ele caiu quando ele fez, né? Deixou entrar iniquidade no seu coração. Deixou entrar soberba, né? Olha lá, no 18 diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então veja bem que Deus fez ele não ser nada, nada, apenas cinza, né? Mas cada um interpreta de uma maneira que queira, né? Cada um fala do jeito que quer, mas eu vou falar de acordo com o que está na Bíblia. Porque se eu não falar o que está na Bíblia, eu não estou falando a coisa certa. Olha aqui, ó, no 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Quer dizer, já está condenado para sempre. Porque foi contra a vontade de Deus, né? Provavelmente, não, Deus sabia que isso ia acontecer, porque Deus já tinha planejado tudo. Como nós já somos projeto de Deus antes da criação, como é que nós poderíamos estar aqui se não houvesse, né, a seleção daqueles que podem falar da palavra, daqueles que podem tentar enganar mediante a palavra. E Satanás, ele tentou enganar. Então veja que a queda dele foi quando ele fez Adão e Eva pecar. Está bem claro aqui nas palavras de Ezequiel, né? E quando ele estava, né, lá no paraíso, né, ele comandava também os exércitos do céu. E com isso fez que 1/3 dos céus caísse junto com ele. Imagina quantos adeptos ele tem aqui na terra, né? Imagina 1/3 dos anjos que estão lá no céu, sabendo que o nosso universo está assim nas mãos de Deus. Imagina o tamanho do mundo de Deus. Imagina a quantidade de anjos que tinha naquela época lá nos céus, antes dele cair. Mas mesmo assim ainda ficaram 2/3, né? Mesmo assim muitos não quiseram, né, cair junto com Satanás. Então não foi meteoro, não foi chuva de meteoro que caiu, não foi nada disso, irmãos. Não foi nada disso. Isso é mera conjectura, né? Estão só conjecturando. Estão falando o que eles têm no coração. Mas não olham para o que está escrito na palavra. Querem dizer, o que eles querem falar é que eles são os detentores, né, do conhecimento. Não, nós, os seres humanos, não somos detentores de nada. É a palavra. É Deus que fala, Deus que revela, é Ele que explica. Né? Portanto, né, ele caiu quando fez Adão e Eva pecar, né? E destruiu, e ele queria destruir a maior criação de Deus. Qual que é a maior criação de Deus? O homem.
que é a sua imagem e semelhança. Por isso que hoje ele só ataca o ser humano. O diabo não tem permissão para quebrar uma árvore, para matar um animal, mas para atacar o ser humano ele tem. Porque Deus deixou que isso, né, acontecesse. Lembra lá em Jó, quando Deus permitiu que o diabo tocasse em todas as coisas de Jó, menos na vida de Jó? É a mesma coisa que Deus hoje permite que o diabo esteja aí para ele saber quem é de Deus e quem não é. Isaías, né, 14:3 diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Olha só, olha a pretensão dele, queria subir ao céu, ser maior que Deus, queria estar acima das estrelas, né? Acima de Deus, e por Deus em segundo plano. Diz ainda no 14, Isaías 14:14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, ele se iguala, não tem ninguém que se iguala a Deus. Nem Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele não usurpou, né, a tirar a autoridade de Deus. Ele não quis ter para ele, Jesus tem o poder para igual o Pai, mas ele não usurpou ser maior do que Deus, né? Mesmo o Espírito Santo também concorda com Deus, mas Satanás não, queria ser maior. No 15 diz assim, e contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está vendo para onde ele foi? Inferno aqui significa sepultura, né? Que é Seol em hebraico e Hades em grego, tá? Então ele foi levado ao mais profundo do abismo, né? A mais profunda sepultura, onde ele está lá, né? Quando Jesus veio, prendeu e tomou a chave, né, de lá, do inferno. Então veja que Satanás não tem poder, né, sobre as coisas de Deus. Ele tem poder sobre nós. Quando nós erramos, quando nós fazemos coisas erradas, aí sim ele tem poder. Mas quando nós estamos de Deus, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, isso é vero. Né? Porque quando nós resistimos ao diabo é quando nós estamos deixando Deus entrar em nossos corações. E nós estamos resistindo ao pecado, às luxúrias, né, às coisas ruins. Então veja que a queda de Satanás foi necessário para que Deus pudesse, né, saber quem é dele e quem não é. Se você quiser tirar mais uma dúvida, vá lá em Ezequiel 31, eu não vou falar, mas vocês vão ler. E vão ver, né, que aqui Deus compara a Satanás como cedro do Líbano, que se elevou acima de todas as árvores lá no paraíso. E ele tinha muitos ramos. Quem são esses ramos? São os seus adeptos. Mas ele foi cortado e caiu, né, e foi debilitado. Por quê? Porque ele, na sua soberba, ele quis ser maior do que todos lá no paraíso. E aqui está comparando o cedro do Líbano, tá? Que é uma árvore frondosa, enorme, grande, que dava lá naquela região. E Deus comparando com as árvores que estavam no paraíso do Éden. Tá? Então, claramente, Satanás, né? Você vai ler do versículo 1 até o 18, lá do capítulo 31 de Ezequiel, e vai tirar suas dívidas e compara com Ezequiel 28 e compara com o que foi dito aqui. Amém? Não esqueçam de compartilhar, tá, com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever. Faça o joinha para mim saber se vocês estão gostando. E se você quiser ver mais, entre no playlist desse canal, que tem muito mais assuntos já dividido em séries, né? Então a série já explica melhor, você tem uma ideia melhor do que estamos falando. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.